Olá galera, eu tô aqui para dar continuidade às aulas de resolução de exercício, certo? Eu trouxe aqui mais uma equação exponencial, é o exercício 161C, tá? Aqui a gente tem, o que a gente vai, qual a estratégia para a gente resolver essa equação exponencial? Basicamente, esse daqui é mais um daqueles casos que não dá para igualar as bases das potências dos dois lados da equação, certo? Então a gente vai ter que usar a estratégia de multiplicar pelos dois lados por log. Mas antes disso, a gente vai ter que melhorar essa expressão aqui, né? Olha que confusão. Não tem nem cabimento resolver dessa forma aqui. Então, a gente vai melhorar isso daqui. Eu vou dar um spoiler aí, né? Vou antecipar aí o que vai acontecer. A gente vai transformar isso aqui numa equação de segundo grau. Vamos lá. Vamos resolver aqui. Então, a gente tem que 9 elevado a x é o mesmo que 3 ao quadrado, tudo isso aqui elevado a x, aqui 3 elevado a x mais 1 é o mesmo que, isso aqui vocês, quando tem uma soma nos expoentes, vocês já reconhecem que isso daí teve origem em uma multiplicação de potências de mesma base, certo? Então, a gente sabe que isso é uma multiplicação de potências de mesma base, então 3 elevado a x que multiplica 3 elevado a primeira, ou simplesmente 3, certo? Isso tudo menos 4, igual a 0. Tanto faz a gente deixar o x fora do parênteses e o 2 dentro do parênteses, ou o x dentro do parênteses e o 2 fora, né? Então, eu vou deixar o 2 fora do parênteses, ok? E o x dentro. Vamos lá, vamos melhorar essa expressão aqui. A gente vai ficar com 3 elevado a x elevado ao quadrado. Isso aqui menos 3x vezes 3 menos 4. Tudo isso igual a 0. Tá, então o que a gente vai fazer agora? Aqui a gente tem um expoente 2 aqui, né? A gente tem uma potência elevada a um expoente 2. Isso daqui, a gente já estudou em equações, isso daqui se parece bastante com a equação do segundo grau, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar aqui, não vou fazer essa equação do segundo grau aqui, usando essa potência aqui, essa potência com esse expoente aqui. Vai dar muito trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou substituir isso, essa potência aqui, 3 elevado a x, por y, né? A gente vai resolver uma equação do segundo grau em função de y. Então, o que a gente vai fazer? 3 elevado a x é igual a y. Depois, a gente vai resolver em função de y, depois a gente volta aqui e substitui y, os valores de y encontrados, as raízes da equação. Então tá, então a gente vai ficar com a equação do segundo grau na forma y ao quadrado menos 3y menos 4. Essa aula aqui não é uma aula de equação do segundo grau, a gente já viu isso, já resolveu vários exercícios. Que é uma equação, esse exercício aqui é um exercício com foco em exponencial, certo? Então, eu vou deixar aqui, já vou antecipar aqui qual é o resultado, quais são as raízes dessa equação. Mas vocês tentem fazer aí, certo? Então, tentem fazer aí em casa. Eu vou já deixar aqui o resultado para a gente não perder muito tempo. Então, a gente vai ter que y' é igual a 4 e y, duas linhas, igual a menos 1, certo? A gente achou essas duas raízes aqui. A gente vai voltar aqui nessa igualdade aqui que a gente fez anteriormente. A gente resolveu em função de y, agora a gente vai voltar nessa igualdade aí. 3 elevado a x igual a y. Foi isso que a gente estabeleceu agora há pouco. Então, a gente tem que 3 elevado a x é igual a uma dessas raízes aqui, que é 3 elevado a x igual a 4. Tá. Então, o que a gente faz? Legal, né? A gente tinha essa equação aqui em cima, uma expressão super maluca aqui, muito grande, difícil de trabalhar. A gente reduziu isso a uma expressão uma expressão exponencial aqui, uma equação exponencial, da forma reduzida, uma forma pequena, fácil de trabalhar, certo? Só que a gente não tem como deixar dos dois lados na mesma base, certo? Igualar as duas bases dos dois lados da igualdade, para depois desprezar as bases e igualar os expoentes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o artifício aí de multiplicar dos dois lados por um log na mesma base que essa potência aqui, certo? Então, e tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro, tem que fazer do outro também.
Então vamos lá, 3, log de 3 elevado a x na base 3, isso é igual a log de 4 na base 3, certo? Vocês conhecem, estão cansados de ver a propriedade, a regra do tombo, vocês vão jogar esse expoente aqui pra frente, ele vai ficar multiplicando o log, certo? Isso daí é a propriedade 6, a propriedade 6 dos logaritmos, aqui, que a gente já falou bastante dela. Se você tem um expoente aqui em cima do logaritmando, você joga esse expoente pra frente e deixa ele multiplicando o log, certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai ficar com x que multiplica log x que multiplica log de 3 na base 3, que é igual a log de 4 na base 3, certo? A gente já cansou de ver também que quando a gente tem um logaritmando igual a base, no caso aqui a gente tem o log de 3 na base 3, isso daqui é igual a 1, né? O valor disso daqui é 1. Por quê? Vamos dar uma olhada lá nas consequências da definição. Aqui, a consequência 2 da definição. Se a gente tem um logaritmando igual a base, o valor desse logaritmo aqui é igual a 1. Por quê? Porque se a gente... Que número que a gente eleva aqui à base, né? Para que seja igual a um número igual à base. Para que um número seja igual a ele mesmo, a gente tem que elevar ao expoente 1, certo? Para poder ter o resultado ser igual a esse número. Então, por isso que o valor desse logaritmo aí é igual a 1. Então a gente fica com 3, ou fica com x, que multiplica por 1, né? Isso daí é o próprio x igual então a log de 4 na base 3, certo? Essa daqui é uma das respostas do... essa daqui é uma das respostas do exercício, dessa equação exponencial. Mas a gente tinha duas raízes, né? Aqui a gente tinha y igual a 4, que a gente achou pela equação de segundo grau, né? E aqui a gente tinha y igual a menos 1. Então a gente tem aqui ainda y igual a menos 1. Vamos lá, vamos então trabalhar com y igual a menos 1. Então tá, então a gente tem agora aqui, volta na igualdade, né? 3 elevado a x igual a y, certo? A gente achou o valor de y ali igual a menos 1, então fica 3 elevado a x igual a menos 1. Tá, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode usar o mesmo artifício que a gente usou agora há pouco. Aplica log dos dois lados. Então vamos aplicar log na base 3, né? Log de 3, vai ficar então log de 3 elevado a x na base 3. Isso é igual a log de menos 1 na base 3. Tá, só que a gente já viu aí, quando a gente estava na aula de logaritmo, certo? A gente já viu que quais as condições para a existência de um logaritmo. A base, o logaritmando, tem que ser maior que 0, certo? Logaritmando maior que 0 e base maior que 0, base maior que 0 e diferente de 1, certo? Então aqui, o logaritmando aqui, logaritmando, vou fazer uma gambiarra aqui, logaritmando, certo? Logaritmando, que feio, hein? Então, mas logaritmando tem que ser maior que 0, então aqui logaritmando é menos 1, então isso daqui já é uma equação impossível, certo? Não tem como resolver isso aqui. Então a gente ficou com a primeira solução, né? Só com a primeira solução aqui, x igual a log de 4 na base 3. Então, conjunto de solução, a gente tem somente o log de 4 na base 3. Essa é a resposta. Galera, se vocês gostaram do vídeo, ajudou vocês, então entre aí, dá uma curtida aí, compartilhe o vídeo nas redes sociais, continue acompanhando nossas aulas. Até mais. Aqui foi o professor Alexandre Lima. Espero continuar ajudando vocês. Até mais. Tchau, tchau.